primeira pergunta é a seguinte. Eu ouvi uma crítica ao PCO dizendo que o partido rebaixou o seu programa para cooptar petistas desiludidos e evitar a perda do fundo partidário. Como o Rui responde a isso? Alguns setores da esquerda, os mais sectários, mais distantes da realidade, eles acham que o fato do PCO receber o fundo partidário é algum tipo de sacrilégio contra a Bíblia dos revolucionários. Isso é uma besteira. Logicamente que um partido revolucionário, ele tem todo tipo de dificuldade para se sustentar. Se aparece a oportunidade por uma lei, né, que surge das contradições internas da burguesia, porque a burguesia precisa do fundo partidário, que dá a oportunidade de você receber um dinheiro para impulsionar a organização revolucionária, não aceitar isso daí, para impulsionar essa organização revolucionária, seria uma coisa de diletantes, de gente que não quer fazer nada, né, que só quer ficar aí em casa como crítico de futebol pela televisão, né? Criticando os outros. O PCO é um partido ativo, faz um amplo trabalho de... Está sem som? Sim ou não? Não. Tá. O PCO faz um amplo trabalho de propaganda, de agitação, e isso daí custa dinheiro. Nós fizemos aí... Esse ano que passou aqui, nós participamos de 4 grandes atos públicos nacionais. Para os atos, nós tiramos matéria de divulgação, trabalhamos na internet, alugamos ônibus, fizemos faixa, bandeira, pirulito, etc. e tal. Levamos aí, nos 4 atos, alguns milhares de pessoas para os atos. Isso custa dinheiro. Se o Estado chega para o PCO e fala, olha, vocês têm direito a receber X de fundo partidário sem muita contrapartida, porque a contrapartida é ser um partido legal, né? Sem muita contrapartida, nós seríamos um partido de gente louca se a gente falasse, não quero esse dinheiro. Né? Agora, aqui o que há é a insinuação de que nós recebemos o fundo partidário por alguma maracutaia. Não, ela é a lei. E eles vão acabar com isso. A única coisa que vai mudar a hora que eles acabarem com isso daí é que o PCO, o PSTU, o PCB, né, os partidos de esquerda vão ter menos dinheiro para financiar a sua atividade. Se isso daí é bom, não dá para entender. A mesma campanha faz um setor da esquerda contra o imposto sindical. Parece que eles se alegram pelo fato de que, segundo o cálculo do próprio TST, cerca de 3 mil sindicatos podem fechar as portas por falta de dinheiro. Tudo bem. Pode ser que esses 3 mil sindicatos tenham dirigentes muito ruins. Mas qual que é a vantagem para os trabalhadores se os 3 mil sindicatos fecharem as portas? O que eles vão ganhar? Exatamente. Ficar sem representação sindical nenhuma é melhor do que ter um sindicato que não tem uma direção ruim, que eles podem mudar num dado momento. Então, quer dizer, é uma política da esquerda meio... não sei, tem um fundo moral. Receber dinheiro é pecaminoso, é como se fosse uma igreja, né? Uma igreja curiosa, porque a maioria das igrejas adora receber dinheiro. Mas é uma coisa moral, moralista, não sei exatamente qual é a função. Agora, o que é interessante é que essa campanha é feita pela direita, pela extrema-direita. Você pegar aí grupos fascistas que nem esse MBL, e toda hora eles estão com isso daí, né? Recebe o fundo partidário, o outro recebe imposto sindical e tal. É aquele moralismo, sendo que eles apoiam
uns políticos que vivem de chupar o sangue da população o tempo todo. Então, quer dizer, é uma esquerda que trabalha a serviço da direita. Sobre a gente rebaixar o programa para atrair o pessoal do PT, tudo bem, é uma acusação, como é que se diz? Sensacional, mas onde é que está a demonstração disso daí? O PCO não mudou nada do seu programa. O que parte do programa que o PCO mudou? O que as pessoas não entendem é o seguinte: não tem nada a ver com o programa. Enquanto o governo PT estava sendo apoiado pela burguesia, nós estávamos na oposição ao governo PT, sem nunca se ligar com a direita, logicamente. Mas o PT estava apoiado pela burguesia. Então nós denunciávamos esse fato. A hora que o PT passou a ser perseguido pela burguesia, nós mudamos de posição no sentido de que continuamos lutando contra a burguesia, mas não contra o PT, que está sendo perseguido pela burguesia. Então, para algumas pessoas que são incapazes de raciocinar, isso é uma mudança de programa. Primeiro, não tem nenhum programa envolvido nisso daí, mesmo que fosse uma mudança errada. Então, não seria uma mudança de programa, mas seria uma mudança na nossa tática política que a pessoa consideraria errada. Segundo, é uma mudança acertada, porque se a gente continuasse combatendo o PT, a gente ficaria do lado da burguesia. Nós temos que combater o PT, que nós combatemos, no que diz respeito à luta contra a burguesia, única e exclusivamente. Ficar denunciando o PT, o PSTU ele fala assim, o Temer fala que vai vender 30 milhões de brasileiros como escravos. Aí o PSTU levanta e fala assim, é a mesma política da Dilma. Ah, isso aí não tem cabimento. Como assim a mesma política da Dilma? É um encobrimento do que o governo Temer está fazendo. É isso que o pessoal gostaria que a gente fizesse. Por esse motivo que essas organizações, não sei se a pessoa que perguntou pertence a alguma organização, dá a impressão que sim, não lutaram contra o golpe e não lutam até hoje. É uma espécie de eleitoralismo sem voto, né? Como a direita faz campanha contra o PT, então ele fala assim, você está junto com o PT, que feio. Tudo bem, para a Rede Globo está ótimo, mas tem que definir uma política, é a favor ou contra o voto. Eu já vi organizações falarem assim, o PCO está a favor do Volta Querida. Tudo bem, foi irônico, né? Maravilhoso. Mas você está a favor do quê? Do Fica Temer? De entrar o gordinho lá do Congresso Nacional? O Rodrigo Maia? Definir a política. Aí o pessoal sai com essa que nós somos a favor da imediata tomada do poder pela classe operária. Bom, essa é uma farsa, a pessoa nem tem palavra de ordem de governo, nada. Então, quer dizer, são acusações totalmente sem sentido que é importante esclarecer, né? O PCO não tem aviso aos direitistas e esquerdistas que querem explorar a questão do fundo partidário. O PCO não tem nenhum tipo de problema de receber o fundo partidário. Nós gostaríamos que não fosse cortado no final de 2018, inclusive continuasse, porque o dinheiro ajuda a trabalhar pela revolução. Então, uma acusação aí. Bom, agora a gente vai passar para uma pergunta aqui da plateia com o companheiro Emanuel. A Dilma recentemente está numa caravana, o Lula está em caravana pelo Brasil, a Dilma está em caravana pela Europa. Teve na Universidade de Berlim e tal, no dia 14. E na palestra dela, ela explicou que o golpe não foi só o impeachment dela, ela citou a entrega da Petrobras, das estatais e tal, o ataque aos direitos sociais e trabalhistas. E foi bem aplaudida e tal lá. Tinha integrantes de outros países, né, inclusive uma ex-ministra do Supremo da Alemanha e tal, que falou também sobre a judicialização, a politização do judiciário brasileiro, na verdade. E aí eu queria saber se
a Dilma, como uma das lideranças aí do PT, e o Dirceu, entre outros, eles estão tendo mais clareza de que as eleições... Ela fala também que as eleições não estão garantidas e que era preciso defender o Lula até o final, né? Seja o direito dele ser candidato e o direito dele vencer as eleições. O PT está percebendo que o cerco está se fechando e que a conta de só depositar todas as fichas na campanha eleitoral não fecha? Né? Essa é a primeira pergunta. E uma outra, ainda voltando a essa família golpista e Gandra, né, dos ministros, eu estava procurando e achei uma entrevista de 2013 em que o pai, né, o Ives Gandra pai, ele fala que o Dirceu foi condenado sem provas. Né? E aí ele cita que essa teoria do domínio do fato, que foi usada para condenar o Dirceu na ação do Mensalão, ela veio da Alemanha, mas ela nem na Alemanha é usada. Né? E no Brasil foi a primeira vez que o STF usou isso para condenar alguém. Né? Que o STF teria cedido a uma pressão da mídia. Né? Queria entender assim, se o partido já discutiu isso e por que uma declaração assim no cara direitista. Né? Então, é isso. Bom, sobre a segunda, eu lembro dessa declaração, mas eu não me lembro qual é a análise que nós fizemos na época, por que ele deu essa declaração. Com certeza tem muitos juristas, uma hipótese, muitos juristas não quiseram se comprometer, porque o julgamento do Zé Dirceu no Mensalão foi uma barbaridade. Então tem jurista que fala assim, não vou meter a mão nessa sujeira, porque amanhã eu preservo uma certa autoridade para poder influir nos acontecimentos. Não sei se foi o caso dele, o que foi. Sobre o negócio do PT, eu acho que o problema é o seguinte, o que nós estamos vendo no PT? Primeiramente que no PT não é um consenso. Por exemplo, nós temos que lembrar sempre que dentro do PT há setores que acham que se o Lula fosse condenado seria até melhor. O partido deixaria de ser esse negócio que a burguesia não consegue assimilar e viraria um partidinho comum. Na mente deles, se o PT virar um PSB, acabaria sendo um grande partido com muitos... Na verdade, sem o Lula, sem a base social que o PT tem hoje e tudo mais, o PT seria menos do que o PSB, do que o PDT. Seria uma espécie de PSOL. Talvez com um pouquinho mais de voto, com um pessoal mais direitista e tal. Eles não se dão conta disso. Segundo, uma coisa que está ficando cada vez mais clara é o seguinte, o PT ele consegue se mobilizar para as eleições. Para o resto, muito pouco. Então, por exemplo, dentro do PT está havendo uma ampla mobilização para as eleições. O pessoal está aí guardando dinheiro e tal. Mas é isso, é um partido refém das eleições. Eles estão com medo, os deputados do PT, porque a situação eleitoral é meio dramática. A bancada do PT pode diminuir em vez de aumentar. Vai depender de uma série de fatores, então está todo mundo correndo atrás disso daí. E a gente tem que ver que muito deputado do PT ele é um mero deputado, ele não é líder popular, nada. Ele foi eleito, sabe-se lá por quê, ele tem um grupinho, alguém que financia a campanha dele. Então, quer dizer, como partido, só nas eleições mesmo. Ele não consegue se mobilizar de fato. Isso é importante para todo mundo que faz parte do PT ter consciência de qual é o alcance e qual é a limitação do seu próprio partido, que é isso daí. E, por esse fato, o PT está demonstrando a necessidade no Brasil para enfrentar a burguesia, a direita, todo mundo,
de um partido militante. Quer dizer, é uma experiência prática, né? O PT, nós temos que entender o seguinte, o PT ele fez uma promessa para os seus integrantes, os seus eleitores e o povo, que é o seguinte: vamos ganhar as eleições, nós vamos mudar o país. A verdade verdadeira, depois de uma longa experiência, é que isso daí fracassou. Eles ganharam 4 eleições e agora a direita está no governo. E as reformas que o PT fez são mais ou menos assim, ó, vamos supor. E o que o Temer está fazendo é assim, ó. Então, quer dizer, você aí fica 16 anos no governo para fazer isso, aí vem o pessoal, pá, derruba você, em 1 ano faz isso daqui, você perde tudo e ainda perde muito mais do que você tinha perdido. Então tem que fazer um balanço dessa experiência. O que está errado? Quais são os problemas? Um dos problemas é esse daí. Você precisa, não adianta simplesmente ganhar a eleição. Isso aí não resolve. A eleição, ela é um reflexo da correlação de forças no mundo real. Se você não tem força, não adianta ganhar a eleição. O PT foi cada vez mais se apoiando em determinados setores da burguesia, PMDB, no Congresso e tal. A hora que esses setores decidiram roer a corda, pronto, o PT caiu que nem um fruto podre da árvore. Então, quer dizer, esse balanço é necessário. É preciso um partido que seja capaz de enfrentar de fato a direita. E a direita, eu acho que são pouquíssimos os brasileiros que têm noção da profundidade dos ataques. Minha opinião, a maioria das pessoas nessa sala, que são pessoas bem politizadas, não consegue acompanhar o que está acontecendo no país. De tanta coisa que eles fazem todo santo dia. Corrupção. O companheiro fala que um partido democrático precisa ter princípios, né? Os princípios nascem na sociedade, são frutos de uma cultura, de uma experiência secular de uma nação. A corrupção é um fenômeno internacional, mundial, mas no Brasil ela tem ganhado proporções extraordinárias, né? Não são a ponto de comprometer praticamente toda a vida nacional. Nós tínhamos ou temos ainda um país dirigido pelas grandes empreiteiras, que roubaram à vontade, de forma absoluta, influíram em decisões fundamentais do planejamento nacional, influíram na promulgação de leis, portarias, decretos, etc., tudo no sentido de favorecer a elas mesmas em detrimento das necessidades do povo. E nem precisa falar mais, porque eu acho que todo mundo conhece o quadro nacional de horror com relação à saúde, educação e outras questões básicas, né? Então, eu acredito piamente que a corrupção é uma necessidade, ou por outra, que o combate à corrupção é uma necessidade fundamental. Não por uma questão moralista, não por uma questão de fazer qualquer tipo de jogo que favoreça a esse ou aquele setor, mas em defesa dos interesses do povo, que se vê roubado todo dia, né, ano após ano, sendo desatendido nos seus direitos mais fundamentais, porque a grana vai para a mão da bandalha que a gente conhece. Então, dizer que a corrupção, o combate a ela, não tem importância ou é menor, porque vamos apenas trocar de quadrilha. Aliás, não sei nem se estamos trocando, né?
As quadrilhas continuam operando, o que mudou foram os operadores. Mas as quadrilhas estão aí atuando a todo vapor. Então eu pergunto se não seria hora de nós repensarmos essa questão e pegarmos esse gancho político que é a luta contra a corrupção e politizá-lo, né? A partir de um apelo da população, um apelo real da população, uma coisa que a população consegue entender com facilidade. O que ela não vai entender é nós dizermos que essa questão é menor. Isso ela não vai entender, né? Porque para ela não é, realmente. Então, por que nós não pegamos esse gancho para nos aproximarmos da população e esclarecê-la de que a corrupção não é toda a nossa luta, mas é um bom gancho para a gente começar uma grande luta nesse país. Bom, aqui nós precisamos falar uma série de coisas sobre isso daí, né? Primeiro, nós temos que discordar da ideia de que a corrupção no Brasil tem alguma coisa excepcional. A corrupção no Brasil é assim, perto da corrupção real no mundo, é assim como uma banquinha de camelô. Mas é a nossa. Hã? É a nossa, é aqui nos afeta. Não, tudo bom. Não, vamos ver, que a outra é nossa também. Se você pegar os governos dos Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, etc., você vai ver um grupo de países que consegue corromper ao mesmo tempo os governos de todos os países do mundo. E se ele não consegue corromper o governo lá em cima, ele corrompe um extrato secundário para pressionar o governo que está lá em cima. Esses países, eles têm porta-vozes na imprensa do mundo inteiro, eles têm porta-vozes em todos os congressos, assembleias, parlamentos do mundo, eles têm gente nos órgãos de informação de todos os países do mundo. É uma corrupção que é, assim, perto da corrupção brasileira, é uma corrupção inimaginável, sideral. Por exemplo, as companhias de petróleo britânicas, logicamente que auxiliadas pelos serviços de inteligência britânicos, eles compraram recentemente, eles compraram 9 de 11 ministros do governo da Nigéria. Bom, todo mundo sabe que o Temer ele tinha uma rota estabelecida para a embaixada norte-americana em Brasília, né? Então aqui nós ficamos com uma dúvida. Ou ele gosta muito dos Estados Unidos, gosta muito de hambúrguer com batata frita e tudo mais, ou ele estava recebendo um incentivo dos norte-americanos para passar informações e conspirar aqui, né? A corrupção desses países é uma corrupção mundial, planetária, gigantesca, inclusive no Brasil. No Brasil, uma boa parte dos lutadores contra a corrupção aqui estão no bolso dos norte-americanos. De uma maneira ou de outra. Não sei se pagaram diretamente, se ofereceram benesses, seja lá como for. Então, primeiro, a gente tem que desmistificar esse negócio da corrupção brasileira. Até no Brasil, a corrupção brasileira é pequena perto da corrupção estrangeira. O número de pessoas aqui que foi cooptado, vamos dizer assim, pelos órgãos estrangeiros é muito maior do que aqueles que fazem bandalheira por conta própria. Tanto que veja ser derrubada do governo, né? Como é que derrubaram esse governo? Derrubaram o governo numa operação que necessitou um grande investimento de dinheiro aí para derrubar o governo. Aí, o que acontece? A hora que derruba o governo, o que a gente vê? O Temer começa a vender todo o pré-sal. Todas as companhias elétricas. Quer vender reserva lá no Pará. Quer dividir aí a base de Alcântara. Por quê?
A gente tem que se perguntar, ou esses políticos, eles têm um grande amor pelos estrangeiros em geral, ou isso daí são gigantescas negociatas, né? A venda da Vale do Rio Doce, que foi vendida por 1% do valor. O governo que vendeu isso daí, fez isso daí por idealismo pervertido? Não. Todo mundo sabe que as grandes companhias, e as grandes companhias não estão no Brasil, as grandes. Elas estão acostumadas aí às mais escatológicas ações de corrupção no mundo. Inclusive no Brasil. Se não houvesse a pressão dos governos estrangeiros no Brasil, a corrupção seria um assunto, com certeza, de menor envergadura. Porque haveria mais pressão popular, que o imperialismo não deixa que haja essa pressão popular. Ele controla toda a imprensa nacional, não é pouca coisa. Então, primeiro dado da situação que eu acho que é importante esclarecer é isso daí, porque a imprensa brasileira criou uma fantasia de que o Brasil tem alguma coisa extraordinária em termos de corrupção. Não é fato. Não é fato. Não quero defender os corruptos brasileiros, mas não dá para a gente aceitar uma versão fantasiosa. Pior ainda, a campanha que o governo PT era o mais corrupto. Toda vez que eu ouvia isso daí, eu falava, nossa, não só o cara fala isso daí, como tem gente que vai acreditar que o governo PT é mais corrupto. O negócio do Dallagnol, que eu ironizei aqui várias vezes, ele falou o seguinte, que no Brasil tem toda essa corrupção, porque aqui só veio bandido, degredado, estuprador, cafajeste e tal. E nos Estados Unidos não, só foram cristãos. Tudo bem que ele é uma besta fera, esse Dallagnol. Ele é um ignorante completo. Se ele conhecesse a história dos Estados Unidos, ninguém teria coragem de falar que no Brasil tem corrupção. Você imagina um país com a riqueza que tem aquele país lá, com as guerras que eles já fizeram, invadiram outros países. A corrupção lá é até difícil de você imaginar, de tão grande que é. Mas, aí vem lá um juiz, tipo Sérgio Moro, norte-americano, condena um corrupto desse tamanhinho, né? Enquanto que os super corruptos nunca aparecem. Nós vamos em cima do Sérgio Moro e dizemos para a população tudo isso. Porque são bilhões e bilhões de dólares, companheiro. Peraí, eu vou chegar aí. Vamos com calma. Vamos com calma que não vamos chegar nisso daí. Então, veja só. Não é fato que a corrupção no Brasil seja uma coisa fora de proporção. É miúda. Segundo fato, a corrupção, veja, 1000 vezes a corrupção do que as medidas que o Temer está tomando. É corrupção também. Não, veja só. Se desse para você escolher, não é que você vai escolher. Se você tivesse que escolher, só para mostrar a dimensão do fato, 1000 vezes a corrupção do que as medidas do Temer. Porque as medidas do Temer, ninguém fala isso daí, a imprensa logicamente não fala. É um assalto contra 200 milhões de brasileiros aí, inacreditável. A reforma trabalhista, se a gente pegar um economista aí, e o cara fizer o cálculo do prejuízo que 190 milhões de brasileiros vão sofrer com essa reforma trabalhista, não tem corrupção no mundo que chegue perto disso daí. Aí tem a reforma da Previdência. Aí tem o ataque ao sistema de saúde, educação, etc, etc. Se você somar todo o ataque direto ao bolso da população, isso daí a corrupção é uma gota d'água no oceano. Isso me perdoe, mas está falando da mesma coisa. Está relativizando o grau da nossa população, o volume da nossa corrupção, com o volume da corrupção mundial. Isso não nos interessa.
Não, O que nos interessa é corrigir o nosso problema. eu estou falando da corrupção mundial porque você falou que no Brasil essa corrupção é excepcional, por isso que eu falei. Eu não falei isso. Falei, desculpa, perdão, essa não é a questão, se a nossa é maior ou menor. Quantos por cento é da corrupção? Não sei da existência do Clube de Bilderberg. Quantos de nós aqui conhecem o Clube de Bilderberg, né? Que comanda a economia mundial. Não é essa a questão. A questão é que nós temos uma população miserável, morrendo de inanição, morrendo nos hospitais, e os 51 milhões estão lá no apartamento do Gedel, e o Gedel está solto. Por mim, pegava essa raça toda e fuzilava. Eu sou a favor disso, fuzilamento para esse povo, sem perdão. Então, esse é o problema. Agora, se não pode fazer, vamos fazer de outra maneira. Deixa eu terminar a minha exposição, você vai entender. Deixa eu completar, depois, se for o caso, você faz uma outra colocação. Esses 50 milhões do Gedel é dinheiro de pinga. É dinheiro de pinga, porque se eu não conseguir explicar, nós vamos ficar num bate-boca aqui. Se a gente for ver o prejuízo das medidas contra os trabalhadores, isso é muito superior às somas que são movimentadas na corrupção. Então, não sei, a Odebrecht deu uma propina lá. Por exemplo, você vê, o Lula é acusado de corrupção, que deram para ele um triplex. Tudo bem que é uma acusação ridícula essa daí. Mas seja lá o que for que deram para quem deram, perto da reforma trabalhista é trocado. E a reforma trabalhista, o dinheiro foi arrancado diretamente do bolso da população. Com a reforma trabalhista, dezenas de milhares ou até centenas de milhares de brasileiros vão morrer de fome. Não por causa da corrupção, mas por causa da reforma trabalhista. A reforma da Previdência vai levar uma grande quantidade de idosos no Brasil a morrer também por causa da reforma da Previdência. Os cortes na saúde e tudo já está levando. Então, quer dizer, você tem a corrupção, ela serve para desviar a atenção do verdadeiro roubo, que é um roubo contra a população. Como é que se diz? É um pano vermelho a corrupção. O cara agita o pano vermelho e o touro corre para o pano vermelho, enquanto que lá é que acontece o verdadeiro crime. A corrupção não é tudo isso que o pessoal fala, não é verdade. É uma coisa bem menos importante. Agora, veja bem, o que nós temos falado? As campanhas contra a corrupção, elas existem no Brasil há séculos. E em todos os países do mundo tem campanha contra a corrupção. Termina sempre do mesmo jeito. Com uma ala mais poderosa dos capitalistas esmagando uma outra ala menos poderosa. É uma arma tradicional, sistemática, de luta da direita contra os seus adversários mais fracos. Isso a gente precisa entender também. Toda campanha contra a corrupção, ela termina sempre com os setores mais direitistas, mais poderosos se impondo. Isso aí é uma coisa fundamental. O quarto problema, que esse aqui é o mais decisivo de todos, digamos assim. Quem é que vai acabar com a corrupção? Nós, o povo. Não, o povo não manda nada. Então vamos fechar os nossos partidos, porque o que nós estamos fazendo aqui? Veja só, não pode pensar assim. Veja só, você quer que o povo lute contra a corrupção. O povo não conseguiu se mobilizar contra um assalto à mão armada direto na reforma trabalhista e na questão previdenciária. Então, mas se a pessoa está tirando dinheiro do seu bolso, da sua mesa, das suas crianças, e você tem dificuldade de reagir, aí você vai lutar por uma questão da corrupção no Estado? Como é que você vai fazer isso daí? Eu, por exemplo, não me lembro nunca de ter visto nenhuma revolução cujo objetivo fosse acabar com a corrupção. É sempre porque o povo está passando fome,
é porque as condições de vida diminuíram, são problemas concretos da sobrevivência do ser humano. Nós temos que entender que a maior parte da população trabalhadora, ela vive sempre na corda bamba. Ela tem dificuldade de se organizar. Não é porque para a direita a população tem dificuldade de se organizar porque a população é estúpida, ignorante e tal. Nós sabemos que ela tem dificuldade de se organizar porque a burguesia dificulta, procura impedir a organização popular. Então, logicamente, que as revoluções vão sempre explodir por necessidades de vida ou morte. Todas as que eu vi até hoje é porque teve uma crise econômica, o governo que já era ruim piorou, aí o cidadão não tinha comida, perdeu todas as economias, a lavoura foi à falência, não sei o que lá, o povo se revoltou. Por corrupção, nunca vi. Porque não é uma coisa direta para a população. Então, quer dizer, aí você fala, o essencial é lutar contra a corrupção. Mas para quem vai fazer? Porque o Estado é dominado pela burguesia. É uma ala da burguesia contra a outra. Na luta contra a corrupção, acaba que você tem que apoiar a ala A da burguesia, que está levantando a denúncia de corrupção, contra a ala B que está sendo acusada. Por exemplo, veja no Rio de Janeiro. É plausível que o PMDB do Rio de Janeiro tenha metido a mão na grana. É plausível. Eu também não sei, porque nos dias de hoje, eu desconfio de todas essas denúncias aí, porque o que tem de denúncia falsa não é brincadeira. Mas quem que está acusando? Quem é que está levando adiante a luta contra a corrupção no Rio de Janeiro? É um setor mais poderoso de corruptos. É, por exemplo, a Rede Globo, que também não é santa. Então por que ela está travando a luta contra a corrupção? Não é para acabar com a corrupção, é para acabar com seus adversários políticos. Então você fica nessa posição. Você acaba apoiando um setor dos poderosos da burguesia contra outro setor. E, em geral, você apoia o setor mais poderoso contra o setor mais fraco. Então, por exemplo, os norte-americanos no Iraque falaram que o Saddam Hussein era um ditador, que era também uma questão vaga nesse sentido, que ele tinha feito não sei o que lá, que era corrupto, que invadiram o Iraque. Eles simplesmente destruíram o país. Quem apoiou a invasão do Iraque? Porque os norte-americanos eram... por causa das mazelas do Saddam Hussein, cometeu um crime. Por que tinha que apoiar? É a mesma coisa que acontece na Síria. Se os norte-americanos tomarem conta da Síria, a Síria vai deixar de existir. Você viu que eles quase destruíram o Iraque, praticamente. Num dado momento, eles queriam dividir o país em 4. Então, nós temos que ver isso daí. O problema é a luta de classes. A corrupção só vai acabar não quando os trabalhadores tomarem o poder. Quando tomarem o poder, vai diminuir a corrupção. A corrupção vai acabar na hora que o capitalismo efetivamente acabar. Porque a corrupção, ela é uma sombra do capitalismo. E enquanto houver capitalismo, haverá corrupção. E você tentar destruir a sombra de alguém é uma atividade quixotesca, por mais que a sombra seja ruim e esteja atrapalhando a sua vida. Então, se nós queremos acabar com a corrupção, o único caminho real é acabar com a burguesia. Tem que primeiro tirar a burguesia do poder, aí você coloca um outro poder socialista. Esse poder socialista vai ter que combater a corrupção dentro do Estado socialista, porque ela vai ser recriada em pequena escala pelos funcionários, porque tem dinheiro, tem mercado e tudo mais. A hora que você acabar com o mercado, acabar completamente com o capitalismo, aí não vai ter mais corrupção. É a única solução. A corrupção, isso que é uma coisa que a gente tem que entender. A corrupção é como, para a extrema-direita, o racismo e o antissemitismo. Uma solução imaginária. Na Alemanha, não é que a pessoa que defende a corrupção é nazista, não é nada disso. Digamos assim, é o equivalente liberal, né, da demagogia da extrema-direita. Hitler chegava e falava assim, se a gente acabar com os judeus, a Alemanha vai ser melhor. Mentira, os judeus não...
os judeus controlam a imprensa. Está certo, uma parte da imprensa mundial é controlada mesmo pelos judeus. Qualquer um que faça parte da teoria da... Como é que chama? Tem uma teoria especial aí sobre os judeus. Vai mostrar com... Hã? Não. Tem uma teoria que é a teoria dos sábios do Sião, um negócio assim. Protocolo dos sábios. Protocolo dos sábios do Sião. Qualquer um vai explicar que os judeus controlam a imprensa mundial. Agora, tudo bem que tem muito judeu na imprensa mundial, é fato. Mas são os judeus que controlam a imprensa mundial? Ou são os grandes conglomerados financeiros capitalistas? Não tem nada a ver com a raça. É uma falsa solução. Você tira o judeu, né? Sai um Berg e entra um Johnson, sei lá. E pronto, e continua o negócio. Corrupção é a mesma coisa. A nossa tese é essa daí. A luta contra a corrupção, você pode mostrar que o regime político é corrupto e que, portanto, está podre, etc. e tal. E, de preferência, apontar toda a corrupção, né? Que, ao invés de cair na campanha, como aconteceu com a esquerda pequeno-burguesa, de acusar o PT de corrupção inacreditável. Mas é isso. Apresentar a luta contra a corrupção como solução é uma falsa solução. Bom, próxima pergunta eu vou fazer da internet, que é o seguinte, a gente perguntou, só para esclarecer, nós perguntamos para o rapaz que fez a pergunta, para ele esclarecer uma questão aqui da pergunta, mas ele acabou não respondendo de volta, mas vamos fazer a pergunta e mesmo assim, né? O que o Rui Costa Pimenta tem a dizer sobre a teoria dos campos progressivos no interior de correntes que se reivindicam trotskistas? Foi sobre esse campos progressivos que a gente perguntou para ele esclarecer melhor o que ele entendia por isso daí. Você meio que revela de onde vem a pergunta, né? O que eu tenho a dizer é que isso daí é simplesmente um problema de ignorância, né? Porque a teoria que existe é a teoria dos dois campos, um progressista e outro reacionário. Não tem sentido a teoria de dois campos progressistas, né? Agora, o que eu tenho a dizer é que é uma teoria stalinista e que tem nada a ver com o PCO. O PCO nunca adotou nenhuma teoria nem parecida com essa, de que a humanidade se divide entre um campo progressista e um campo reacionário. Bom, agora é um companheiro do auditório aqui. Pedi para o companheiro falar de pé, porque a câmera, o pessoal de casa vê quem está falando. Então, comentou aí sobre a defesa do Lula, né? E aí até sobre a nota que o Dirceu fez aí dos comitês de defesa do Lula. Então a pergunta são duas, na verdade. Se o PT efetivamente criar esses comitês, né? Que eu acho bem difícil, mas se ele criar esses comitês de defesa do Lula, né, a gente vai participar desses comitês ou vai tentar transformar ou ampliar a atuação dos nossos comitês de luta contra o golpe como comitês de defesa do Lula? E outra coisa é a seguinte, porque o PT tem colocado a defesa das figuras simbólicas do partido num campo discursivo, né? Eles não defenderam o Dirceu, eles não defenderam o Vaccari, eles não defendem ninguém, eles só falam que tem que defender. Né? Porque a cada dia o cerco se fecha mais e a coisa vai pegando, uma hora vai pegar no concreto e uma hora os caras vão ir na casa do Lula para prender o Lula. Né? E aí não vai ser uma nota que a gente colocar que vai impedir de prender o Lula. Então, qual seria a política correta na situação real de prisão do Lula? Seria impedir concretamente a prisão dele? Ou de uma efetiva prisão, tentar uma libertação do presidente Lula, uma coisa assim? Né? Que seria uma reação concreta a uma ação concreta que seria a prisão dele, né? Que ficar lançando nota, assim, de repente fazer uma campanha, não tem o mesmo efeito, porque se eles forem prender, vão prender independente da nossa campanha, né? Bom, sobre o comitê do Dirceu, eu acho... Não, o PCO não tirou uma posição sobre como atuar diante de comitês que forem criados. Eu, pessoalmente, acho que sim, que a gente deveria atuar nesses comitês se eles forem criados. E o que não está em contradição com a nossa política de formação de comitês de luta contra o golpe. Então,
Eu acho que a gente deveria fazer as duas coisas. Mas aí precisa ver se vai ser criado, né? Porque o problema é o seguinte, você lança uma política, tem que ter um agente dessa política. O único setor que está chamando a formar comitês, a se mobilizar de fato pela defesa do Lula e tudo mais, é o PCO. O resto não está fazendo nada. Agora, o que o PT vai fazer diante da questão do Lula? Mais ou menos nós temos a impressão de que a coisa está definida, né? A gente viu aí. Eu acho que, lógico, se concretiza a ameaça da prisão do Lula, vai haver alguma mobilização de alguns setores. Mas eles não estão organizando nada. E se o Lula for preso, eu acho que sim, que deveria... o correto seria impedir essa prisão. O problema é o seguinte, a burguesia, ela com a ajuda das pessoas que se recusam a ver, de fato, a existência do golpe de Estado, ela está tentando criar uma ideia que, assim, no Brasil nós vivemos no império da lei, a lei tem que ser respeitada. Não, no Brasil nós vivemos uma situação de ilegalidade. Nós temos um governo ilegal, nós temos um STF que ultrapassou todas as medidas de qualquer legalidade, e inclusive o Congresso Nacional. Tudo isso daí já caiu na ilegalidade. Já foi denunciado que o impeachment foi comprado. Quer dizer, tudo isso é ilegalidade. Se o STF existisse como um tribunal, não existisse aí só para destruir a Constituição, ele teria que ter anulado o impeachment há muito tempo. Eles nem levaram em consideração isso daí. E nós estamos vivendo numa situação de perseguição política aberta. Ontem, alguém me falou, não cheguei a ler a notícia, de que abriram um processo de corrupção contra o Luiz Marinho, do PT. Então, quer dizer, você imagina a situação. Qualquer um que for ser candidato ou que estiver atrapalhando, aí pronto, roubou não sei aonde, roubou não sei o que e tal, e pronto. O processo lá do Ministério do Trabalho, lá, do setor lá, que está fazendo uma obra lá. Parece que é alguma coisa relativa à construção do Museu dos Trabalhadores. Então, quer dizer, isso daí porque aventaram lançar ele como candidato a governador. Todos os candidatos a governador do PT vão ser acusados de corrupção, né? Essa eleição aqui vai ser uma loucura, né? Se não denunciar, nós vamos engolir aí o maior sapo político da história brasileira de todos os tempos. E o Brasil, ele é famoso por essas eleições aí fajutas, né? Bom, próxima pergunta da internet é a seguinte. A esquerda pequeno-burguesa afirma que os universitários nordestinos deveriam dialogar com os olavetes, em vez de confrontá-los, como fazem o JS e a UNE. Quando o PCO organizará um debate com o MBL? Não. O cara... É piada, né? Não é sério. Eu acho que o que está acontecendo no Nordeste é uma espécie de diálogo. Nossa, não, mas tem gente da esquerda que fala isso mesmo, que tem que dialogar com eles? Segundo aqui, o rapaz que mandou a pergunta, sim. Não sei se... O que a gente tem a dizer é o seguinte, que vai dando corda para a direita aí, e depois está todo mundo apanhando na rua. Esse que é o problema. Porque os direitistas, por exemplo, o negócio os direitistas aí, no negócio de Pernambuco. Ai, que a esquerda, PCO, agressivo e tal, não sei o que lá. Outro dia, saiu a notícia de que uma mulher estava conversando com outra mulher no restaurante,
sobre política, e tinha 2 coxinhas também no restaurante. Eles começaram a fazer provocação às 2 mulheres. Logicamente começaram a fazer provocação porque eram 2 mulheres. Porque o coxinha ele é o cavaleiro andante ao contrário, né? Gosta de bater em mulher e tal. Aí eles começaram a provocar e tal, a mulher falou que não, olha, não... chegaram até a discutir com eles, ele falou, chega, a discussão está muito agressiva, e em dado momento o cidadão meteu um soco no olho da mulher. Então o negócio é o seguinte, esse pessoal, eles são assim. Tem muita gente aí que quer virar a página, quer esquecer, mas eu tenho memória perfeita para essas coisas. Eu me lembro no momento em que o pessoal todo estava com medo de sair na rua. Isso de que estava todo mundo com medo de sair na rua não deve se repetir. Então, a direita, nós temos que abaixar a crista dela antes que ela comece a impedir de novo o pessoal de sair na rua. Ela começa a pegar aí gente que está com uma... como é que se diz? Um cachecol vermelho e mete porrada na pessoa lá. Porque isso aí é que aconteceu. Aí a hora que eles recebem, né, são pagos na mesma moeda, eles começam a chorar e falar que eles são uns coitados, que não sei o quê, que a direita é antidemocrática. Muita atenção. Não deve deixar essa... Veja, na época da ditadura... Isso daí era... Eles invadiam teatro, espancavam gente na rua, jogavam bomba em banca de jornal, colocaram bomba na OAB. Não adianta vir com esse papo de que a direita é toda pacífica, boazinha. São os animais. E a gente precisa levantar a cabeça antes que eles levantem a cabeça. Se o PCdoB ou alguém quer dialogar com a MBL... Setores do PSOL estão propondo isso já há algum tempo em Santo André, fazendo debates com o MBL, com todo o projeto Escola Sem Partido. Bom, então proponho que eles tentem, no debate, eles tentem convencer o MBL a não invadir exposições de arte, escolas, a Câmara Municipal, quando a esquerda está fazendo atividade. Da nossa parte, se a gente tiver a oportunidade de botar para correr o pessoal que vai lá fechar uma exposição de arte, é o que nós vamos fazer. O negócio é o seguinte, a esquerda não... O pessoal fala assim, tem que aprender da história. Ninguém aprende nada. Essa é a grande verdade. O cara acredita naquilo que ele está fazendo no momento. Os nazistas, eles foram assim, devagarinho, eles foram baixando a ripa no pessoal. Aí chegou uma hora que você não conseguia mais, você tinha que sair do país, teve que fugir do país. Nós queremos ficar nessa situação no Brasil? Eu, pessoalmente, não. Bom, próxima pergunta é aqui da plateia. Posso finalizar as questões na fala dele? Já está 2h30. Eu queria fazer um rápido comentário sobre a questão da corrupção, sem querer polemizar muito, mas assim, a sua leitura que você faz de que a corrupção é um falso problema é a mesma leitura que o G7 Souza faz, o cientista político, que também tem falado uma coisa semelhante. Na verdade, é uma névoa que o imperialismo cria, uma ideologia, para esconder o verdadeiro problema que está por trás, né? A corrupção é um falso problema, né? E aí, qual é o problema que está por trás, né? É a questão da luta de classes, a questão da escravidão. O modelo escravagista, segundo o GCE, ele é que determina essas questões, né? Então, vários problemas que ele denuncia, como, por exemplo, o ódio da classe média em relação às classes excluídas do país, né? Ele faz vários comentários e eu acho que é interessante, inclusive, buscar um diálogo com o GCE. Acho que é legal, porque ele pensa mais ou menos de forma parecida, né? E a outra questão, que é uma pergunta que eu queria fazer, é assim, você não falou nada a respeito do ato que teve no dia 15, na Avenida Paulista, que foi um ato considerável, né? Tinha um boneco
do general lá, batendo continência, né? E havia várias pessoas travestidas de militares, né? Pessoas falando em nome da família brasileira e tal, pedindo a volta dos militares, né? Foi uma coisa assustadora, né? E eles eram a maioria na Paulista, então não tinha como você fazer nenhuma consideração, né? Mas eu sei que teve uma pessoa que passou lá no meio e eles identificaram porque estava vestindo de vermelho, né? E aí falaram que era um comunista e tal. Não sei nem o que aconteceu, né? Mas essa situação que você se reportou do conflito no boteco, lá no barzinho, me parece que foi nesse dia com pessoas ligadas a esse movimento. As duas moças estavam no bar conversando, e aí a pessoa ligada a esse movimento perguntou para elas quem que elas votariam no segundo turno se desse Lula e o Bolsonaro, né? E aí elas disseram Lula. E aí começou um bate-boca e tal, e ele radicalizou e deu uma porrada numa delas. Então, ou seja... Não é a primeira vez, né? Pois é. Então, eu acho que queria que você comentasse a respeito disso, porque eu também me preocupo com essa questão, né? Não é só o nazismo, né? Se você pensar no macartismo lá nos Estados Unidos, foi uma coisa muito parecida. De repente, houve um movimento de direita no país e uma perseguição aos comunistas. E é mais ou menos o que nós estamos sofrendo hoje no Brasil, né? Então, acho que não dá para tolerar isso, né? Tem que ter tolerância zero em relação a isso. E eu queria que você comentasse mais a respeito disso. Não, eu na realidade falei dos atos. Não sei se você chegou ou saiu. Não, eu acho importante, sim. Não acho que os atos, embora pequenos, têm que ser negligenciados, tem que ficar de olho. Acho que a pior política é subestimar a direita. Essa política da esquerda aí de falar que tudo um punhadinho de gente e tal. O que hoje é um punhadinho de gente, amanhã é uma ameaça. Quando o Hitler ingressou no Partido Nacional Socialista da Alemanha, ele foi, se não me engano, filiado número 8. Isso me parece que em 1920, 21. Em 23, eles já estavam tentando dar um golpe de Estado. O negócio se desenvolve com muita rapidez. Em 33 tomaram o poder. Então, isso daí o que acontece com a esquerda, na realidade, é o que eu vi numa matéria da Folha de São Paulo, um articulista escrevendo sobre a Revolução Russa. Eu não li a matéria, mas o título da matéria é o seguinte: tanto o comunismo como o nazismo são hoje, sei lá, seitas exóticas desprezíveis, alguma coisa assim. Então, quer dizer, é a mentalidade do liberal burguês, de tipo imperialista, direitista, que pensa assim, que a política dele é o meio termo da racionalidade, do que tem de bom. Ele não é nem tão democrático que seja exagerado, nem tão antidemocrático que seja uma ditadura. Na mente dele funciona assim. Então ele é o meio termo maravilhoso da sociedade. E a esquerda pensa no final a mesma coisa, porque essa esquerda fala de marxismo, mas no fundo eles leem a Folha de São Paulo e tudo mais, e tira uma conclusão baseada nas ideias da burguesia. Então, para eles, nem a extrema-direita nunca vai ser uma ameaça, e nem a esquerda revolucionária nunca vai ser um poder. No que eles estão enganados, né? Porque todo mundo pensava isso daí, até que na Europa, né, de que a democracia era assim, era a última palavra da política. De repente a democracia desmoronou do dia para a noite. E aí a única coisa que você conseguia encontrar na política era comunistas, trotskistas, etc. e tal, e fascistas do outro lado. Quer dizer, a coisa polarizou e o centro desapareceu, que é o que está acontecendo agora também. A extrema-direita vai crescer.
Não tem? É uma coisa inevitável. Por isso ela deve ser combatida desde já. Tem que ficar esperando. Tem que ficar aguardando o momento. E a gente teve a oportunidade de ter uma amostra do como é o negócio na campanha do impeachment, onde eles tentaram, inclusive, impedir que a esquerda saísse à rua, andasse pela rua aí. Nós falamos naquela época, não pode deixar a direita tomar conta das ruas. As ruas são das manifestações populares do povo, tem que esparramar esse pessoal. Vamos lá? Bom, tem uma pergunta irônica sobre essa questão da Manuela Dávila. Rui, a Manuela não estava na lista da Odebrecht? Eu ouvi falar que ela estava, que o codinome dela era Avião, né? Ela foi uma das denunciadas. Esses codinomes da Odebrecht. Mas o problema não é esse daí. O problema é como, né, o cerco vai se fechando aí em favor dos golpistas, né? Mas eu acho que essa candidatura da Manuela Dávila ela não tem muito, aparentemente não tem muito voo, porque justamente ela não consegue evitar de se confrontar com o Lula, né? Ela vai assim, comendo pela beirada, mas ela é obrigada a demonstrar qual é a verdadeira política dela. Bom, próxima pergunta aqui do auditório também. Não, o Rui, é mais um esclarecimento sobre os comitês e esses enfrentamentos que tiveram no Nordeste. O companheiro perguntou da internet, é que assim, nos debates com os comitês do Nordeste, a gente, discutindo com o pessoal, discutindo com a esquerda, com o pessoal que estava participando dos comitês, eles colocaram contra o enfrentamento de fazer, passar filme na universidade mais outro dia. E, quem que você colocou contra? O pessoal do Levante Popular, o pessoal da UJS, dos DCE, colocaram que... Bom, você sempre pode apanhar, né? Então. E aí, uma das era o enfrentamento, se era uma política correta, né? A gente tentou fazer o debate com eles, tudo. E outra é que a gente estaria fazendo propaganda do filme do Olavo de Carvalho, impulsionar. Isso aí está absolutamente claro, né? O filme é um verdadeiro sucesso. Não consegue passar em lugar nenhum. E aí as discussões que a gente tentou, que a gente fez, e acabou quem organizou foi só os comitês, não teve ajuda de ninguém. Eles vinham com essa história de que tinha uma onda conservadora, como é que é? O pessoal da universidade era de direita, tinha gente que mandava nas discussões, eles entravam na internet e mostrava que o Aécio Neves, dentro da universidade, tinha 54% dos votos. Agora? Não, mas coisa de doido, assim. E a gente foi, eu não sei, a gente não fez um balanço desses 5 atividades que foram feitas. Precisaria mesmo fazer um balanço mais detalhado. Mas uma coisa que a gente viu, que a gente discutindo, conversando entre a gente no comitê, tudo, era assim, não era uma atividade dos estudantes, era uma coisa artificial dentro das universidades. Inclusive vinha a juventude do DEM, o pessoal do MBL, do Olavo de Carvalho. Do Olavo de Carvalho. Eles tinham que trazer gente de fora para fazer uma atividade com 40 pessoas, 50 pessoas. Lógico, tinha gente da universidade, mas não era a totalidade. E as atividades que os comitês faziam eram justamente dentro da universidade, panfletando, colocando um carro de som, não era nada muito elaborado, e juntava muito estudante, pessoal mesmo, e quem partia para cima no enfrentamento. Tanto é que em Pernambuco eles vieram para cima com skinhead, apanharam, em Salvador chutaram o som, tomaram uma lá que
até estralou a boca do rapaz e não voltaram mais. Em Natal teve, mas eles de última hora remarcaram o horário e o local e a polícia cercou o local onde foi feito, na biblioteca. No Piauí, que foi uma atividade muito em cima da hora, foi na hora do almoço, o filme era às 3h da tarde, passaram panfletando e convocando os estudantes. Também baixou polícia lá e a polícia cercou o local, justamente, não sei se é uma leitura, que era uma coisa artificial dentro da universidade, não tinha nenhum apoio dos estudantes. Eles tentam mostrar, né? Depois que a polícia cerca e eles colocam os pessoal lá dentro, eles ficam tirando selfie falando, olha aqui, estamos aqui, não tem ninguém. Mas do lado de fora tem meia dúzia de cordão policial lá cercando. E uma outra coisa que a gente viu que eles estão parando de fazer é de divulgar o evento. A gente está entrando no Josias lá e no negócio do blog do filme. O pessoal está fazendo uns comentários assim, vai passar em Manaus, mas não estão divulgando. Cadê porque nós estamos divulgando, segundo a esquerda, né? Então. E eles pararam até de fazer o cartaz das atividades. E eu acho que o rapaz já respondeu, mas acho que essas coisas foram que apareceram dentro das discussões dentro do comitê, mas também discutindo com o pessoal para ajudar a organizar o enfrentamento com a direita. Duas coisas sobre isso daí, rapidamente. Uma, mostra que existe uma política de recuar diante da direita. Isso explica muita coisa. Que há todo um setor dentro da esquerda, né, dentro do PT, PCdoB, que não quer se enfrentar com a direita. Eles acham que a direita está muito forte, que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, e não vão. E com isso, a direita vai ocupando espaço e eles vão perdendo terreno. É um gravíssimo erro. E se deixar, vai acontecer isso que a gente falou. Vai chegar uma hora que não é que a direita não consegue passar o filme. É a gente que não vai conseguir passar o filme, você entendeu? Apesar de a direita ser minoria. Então, nós temos que explicar isso aí para todo mundo, que não pode ter essa política de covardia, de recuo permanente, tem que ir para cima, tem que enfrentar a direita, etc. e tal. Segundo, eu acho que tudo isso é muito positivo, porque coloca os comitês em movimento, mostra o problema para o pessoal, mostra a necessidade de uma organização, inclusive de autodefesa. O pessoal deveria estar preparado, porque a direita, assim, nesse momento aqui, eles estão numa determinada etapa do desenvolvimento deles. Amanhã, eles vão treinar, vão constituir grupos paramilitares mais bem estruturados. O pessoal tem que evoluir. Os comitês de luta contra o golpe, que são comitês contra as medidas do golpe, contra a direita, de autodefesa dos trabalhadores e estudantes, é a única coisa que tem nesse momento para enfrentar essa situação. Por isso nós temos que fazer uma propaganda ampla, no sentido de fortalecer e de ampliar o número desses comitês em todos os lugares. O chamado do Zé Dirceu ele é positivo nesse sentido. Tem que ter os comitês. Tem que mobilizar por baixo. Não adianta. Eleição não vai salvar ninguém. Eleição é o cidadão pegar o título eleitoral num feriado, num domingo, e lá botar um papelzinho na urna. Isso aí não existe mágica. Elegeram a Dilma. O pessoal foi lá e tirou. Por que se eleger o Lula não vão tirar? Porque o Lula é mais empolgante? O que ele é? O super-homem? Não, isso é tudo uma fantasia, né? Não, e eu acho que uma boa parte dos militantes de esquerda, também a gente não deve se deixar convencer pela atitude das direções, o pessoal quer se mobilizar. Então a gente tem que chamar a mobilizar. Brasil é uma... Acho que nós estamos encerrando, né? Tem mais uma pergunta da internet, 2 aqui no auditório. Bom, uma consideração geral.
o Brasil atravessa um momento de grande crise histórica. O golpe militar, ele desorganizou totalmente o jogo político no Brasil e abriu uma etapa de instabilidade. Tá? E isso aí não vai se encerrar com muita facilidade como o pessoal está pensando, não. É uma crise que vai perdurar e que vai modificar bastante as coordenadas políticas do país. Então nós temos que ter uma intervenção de maior voo, de maior ambição política, no sentido de organizar a população, de propor novas perspectivas, né? Sair desse em eco aí dessas eleições, que dá sempre o mesmo resultado, né? O pessoal vai todo alegre para a eleição, termina a eleição, ganhou o PSDB, PMDB. Depois do PSDB é o PMDB, a mesma coisa. Os dois, um saiu de dentro do outro. Aí tem o DEM, o PP, o outro, que é tudo a mesma coisa também, que é MDB e Arena, né? Então você fica naquela fantasia. Aí tem a esquerda, né, que fica super feliz, elege um vereador na Câmara de Carapicuíba e fala: grande vitória da esquerda, o vereador de Carapicuíba. Aí passa 4 anos, o cara não faz nada. Bom, a última pergunta da internet é internacional. O que você achou da extrema-direita polonesa sair às ruas com 60 mil pessoas? O fascismo está voltando? Não sei se essa direita polonesa é o fascismo propriamente dito, né? Mas o fato é que não só a Polônia, como todos os países do leste europeu, a tentativa de estabelecer lá democracia, toda aquela papagaiada norte-americana e do imperialismo, fracassou totalmente. Todos os regimes, Hungria, todos os regimes políticos, eles estão evoluindo para a direita. E eles estão... há uma tendência desses regimes a entrar em conflito com o imperialismo também. É um sinal da crise, né? Se você não consegue ter um regime parlamentar que funcione na França, vai ter na Polônia, onde a crise econômica é maior, onde a base social é muito mais estreita e tudo. O próximo é aqui do auditório. Queria saudar o Rui, numa das palestras, fez a seguinte afirmação: que não é verdade que o maior roubo contra a população seja a corrupção. E que o maior roubo é pela via legal, né? E depois eu fui fazer umas continhas, né, sobre isso. Por exemplo, o Moro disse que na Petrobras teria 6 bilhões corrupção, né? A corrupção sistêmica do Moro lá, 6 bilhões. E a semana passada, retrasada, foi entregue Campos do Pré-Sal, abrindo mão do valor legal em 1 trilhão. Os blogs estão, né, as agências, as consultorias estão dizendo isso. Bem, 1 trilhão equivale a 994 bilhões a mais do que os 6 bilhões que dizem que é o grande roubo por causa da corrupção, né? Aposentadoria. O Meirelles, que se aposentou aos 53 anos, e a aposentadoria dele é R$250 mil por mês, não é a aposentadoria dele que ele está querendo acabar. É de quem recebe R$1.000.
Menos do que isso, né? Mas vamos arredondar para R$1.000. E o roubo das aposentadorias das mulheres é em 10 anos, 120 meses. Então, cada mulher brasileira será roubada em R$120 mil. Todas. Isso legal, né? Tudo dentro da lei, bonitinho, redondinho. É uma casa, né? Se bem que a semana passada falou que com o trabalho intermitente, nem o salário mínimo as pessoas mais vão receber, né? Tá? Então, é uma outra reforma legal, né? Dentro da lei, tá? Que agora os brasileiros, está oficializado o bico, né? O grande emprego dos brasileiros agora é o bico, né? Até o Temer, para dar uma brecada, porque quem já tinha uma situação estável dentro das empresas, estão mandando embora e recontratando pelo bico, né? Daí até o Temer achou que a coisa seria exagerada demais, então parece que ele entrou com uma medida provisória dizendo que tem que ter uma quarentena para mandar embora e recontratar o mesmo empregado pela lei do intermitente e não a antiga, né? Então, os números são escandalosos mesmo. O dinheiro da corrupção que fazem essa papagaiada toda, parecendo que seja uma coisa extraordinária, é uma asqueirinha mesmo, né? Tá? Só para realçar isso mesmo. E no capitalismo, a regra é ganhar dinheiro, né? Eu acho que os capitalistas ganham muito dinheiro dentro da legalidade, e se não conseguir isso, vai na ilegalidade mesmo, né? Não foi assim que eles destruíram o Iraque? O petróleo, Saddam lá, era estatal, era da Petrobras deles lá, né? Daí invadiram o Iraque, assassinaram Saddam, né? Não encontraram as armas de destruição químicas, lá, de destruição em massa, mas de quebra levaram embora o direito de explorar o petróleo do Iraque, né? Que antes era estatal e era dos iraquianos, e agora é das empresas americanas e das empresas inglesas, principalmente. O mesmo ocorreu na Líbia, né? Diz que a Líbia lá, eles tinham muito petróleo, e o próprio Gaddafi, né? Ele dava para o casal que se casar, por ocasião do seu casamento, um presente de casamento de $50 mil, né? Hoje a Líbia está totalmente destruída, né? Tanto é que os líbios agora estão tentando atravessar o mar Mediterrâneo para ir para a Europa para ver se consegue alguma comida, alguma subsistência, né? Porque o petróleo, né? Os países imperialistas foram lá, destruíram a Líbia e se apossaram do petróleo, né? E não foi a corrupção, não. A regra do capitalismo é ganhar dinheiro. Pelas vias legais, eles até conseguem bastante, na medida que eles dominam todo o regime político. Mas eles não se contentam com tudo isso, né? Tá? Embora consigam quase tudo, ainda assim daí eles dão um golpe e já passa por cima de todo aquele regime de exploração que já existia. Só para saudar e reforçar a sua análise, né? Sempre muito clara, sempre muito enfática, de mostrar isso, né? Para nós não existe muita gente ainda se iludindo que de repente o problema do Brasil seja a corrupção mesmo, né? Meu Deus do céu. Isso também, tudo isso você falou muito. Agora, eu queria pegar uma criança e matricular na pós-graduação, sem ela passar pelo primário, secundário, não dá. Nós temos que pegar a nossa população, que é analfabeta política que a gente falou,
mostrar para ela toda a cadeia da corrupção. E o grande apoio que nós temos é essa corrupção mais visível, que a Rede Globo mostra toda vez. Então começamos por aí, chegamos lá no limite que você der, que eu estou de acordo. Nós não temos pensamento divergente, são convergentes os nossos pensamentos. É uma questão de método, é uma questão de modelo pedagógico. Sem querer estender a polêmica, mas só deixar assinalado. Precisaria fazer um debate mais... O companheiro evidentemente não concorda, mas precisaria fazer um debate mais esclarecedor, mostrar que não é a mesma coisa. E eu acho que, além disso, na linha do que o Nivaldo falou, eu acho que nós deveríamos fazer um estudo para mostrar a roubalheira legal que existe do povo, né? Por exemplo, enquanto eles falam do negócio da Petrobras, que vamos falar que é verdade, em comparação com as outras coisas que acontecem no Brasil, é trocado. Os bancos abiscoitam aí 40% do orçamento nacional brasileiro. Nós já denunciamos isso até em propaganda eleitoral. E isso é perfeitamente legal, são juros e tal. Um monte de gente defende, mas o que vai fazer e tal? Como se fosse assim, um país inteiro tem que trabalhar para sustentar meia dúzia de bancos. Por quê? Quem que são eles? Deus. Confisca o banco. Pô, por que o povo tem que trabalhar para sustentar um banco? Não sei de que. É uma lei divina, de onde saiu isso daí? Não tem sentido nenhum. O brasileiro paga 40% da renda nacional em imposto. Isso daqui é porque a burguesia arrumou tanta maneira de extrair dinheiro do povo e convencer o pessoal e montar um esquema que o pessoal aceita, mas, por exemplo, na época do Robin Hood, o pessoal se levantou por muito menos do que isso daí, pô. 40, você imagina você entregar metade do seu salário para o Estado? Você trabalha, como é que se diz? Como é que é aquele negócio da Idade Média? Parceria no Brasil, na Idade Média, como é que chamava? A corveia? É uma corveia, você entendeu? Você trabalha metade para o Estado, ou seja, para a burguesia, por fora do negócio, e metade para você. É a volta da meia, é a volta da Idade Média, assim, entendeu? Um negócio, e é mesmo a volta de um sistema medieval, não é exploração capitalista normal. Como é que o Estado pode tirar 40% da população? Tirasse 40% da burguesia, tudo bem, mas da população pobre é uma coisa absurda. A gente precisaria escrever um problema que eu acho que o companheiro não considera é o seguinte: ao contrário disso daí, revelar as mazelas, ela serve para encobrir. Porque enquanto muita gente está de olho na chamada corrupção, eu estou de acordo, isso aqui tudo é produto de corrupção. Isso aí é fato. Como é que os bancos conseguiram que o Estado Nacional entregue metade do orçamento para eles? Só pode ser corrupção, né? O banco controla o Estado, não poderia acontecer isso daí. Mas quando o pessoal fala em corrupção, eles não estão falando dos bancos. Eles estão falando do funcionário público lá que roubou. Hã? Que meteu dinheiro no bolso. Que meteu dinheiro no bolso. Ladrão de galinha. Enquanto a quadrilha do Alibaba está roubando o país inteiro, eles estão prendendo ladrão de galinha. Então, não, mas veja só. Isso serve para encobrir o roubo de grande escala, porque a Globo não fala do roubo de grande escala. E se você for falar, todos aqueles que participam da campanha da corrupção falam, não é a mesma coisa, esse é outro problema. Serve para encobrir a exploração implacável, brutal, selvagem mesmo, dos grandes capitalistas contra todo o povo. Então nós temos que ter uma opção, ou a gente denuncia
o ladrão de galinha, falso ou verdadeiro, porque tem muita gente que é acusada de corrupção também, não roubou nada. Também tem isso daí, né? Porque isso é usado como uma arma contra os inimigos políticos. Ou a gente denuncia o capitalismo pelo que ele faz. Porque na verdade, acaba se opondo ao outro. Eu acho que é isso que você não entende. Não entendo mesmo. Bom, aqui nesse caso, vamos seguir o conselho do PCdoB. Vamos continuar o diálogo, né? Com a MBL não vai dar, mas aqui entre nós podemos continuar o diálogo. Eu acho que a gente deveria fazer um panorama do verdadeiro, da operação criminosa que os grandes capitalistas, banqueiros nacionais e internacionais fazem contra a população, enquanto que a população está correndo atrás de ladrões de galinha verdadeiros ou falsos. Quando o golpe foi dado em 64, sabe qual era a dívida externa brasileira? Lembra ainda? 3,3 bilhões de dólares. Quanto é hoje? Quanto pagamos durante a ditadura? Um monte. O que é que nós aprendemos com isso? Vai dizer isso, doutor. O povo não entende os 3 milhões a ditadura. Nós temos 357 bilhões de dólares depositados nos bancos americanos a título de garantia de pagamento, a título de sermos bons moços no mercado internacional. Vai dizer isso para o povo. Não, dá para... O povo entende, é da fila do SUS. Não, mas dá para falar disso daí também. Tem dos 51 milhões que está na mala do fulaninho lá, e dos 500 mil que está na mala do Gedel. É isso que o povo enxerga. Então vamos pegar esse enxergar do povo e vamos ampliar a visão do povo. Tá, mas nós temos que ter, veja bem, como partido político, para fazer política, para mobilizar a população, nós temos que ter um programa positivo. Quer dizer, positivo no seguinte sentido, temos que fazer A, B ou C. Nós não podemos simplesmente denunciar. Então, o caso da corrupção, nesse sentido, é um beco sem saída. Porque você não tem como agir. A não ser que você fala, vamos tomar o poder, e aí nós colocamos todos os corruptos na cadeia. Mas aí, se você tomar o poder, é uma coisa muito mais importante do que corruptos. Mas isso o senhor não, agora veja bem. Sobre os bancos, nós podemos pedir a estatização dos bancos, sim ou não? É uma reivindicação positiva. Sobre a dívida, nós podemos pedir o cancelamento da dívida pública. Nós podemos pedir que haja só um único imposto e seja sobre pessoas que têm dinheiro para pagar imposto. Tudo isso é possível, você entendeu? A corrupção, ela fica sempre num limbo, você não consegue. Você acaba sendo manipulado pelas gangues que atuam na política para apoiar uma falsa medida contra a corrupção. Esse que é o problema que aconteceu, inclusive, com toda a esquerda. Porque a esquerda, num certo sentido, eles fizeram mal, né? Mas o que você está propondo, que é apoiar a campanha contra a corrupção para atacar todo mundo. Mas, no final das contas, eles foram usados para atacar o PT só. O PT caiu, o Lula está ameaçado, agora está o Luiz Marinho, tá o Vacari está na cadeia, o Dirceu está condenado, e o resto? O resto está no poder, né? Como dizia o caso, os meus inimigos estão no poder, né? Nós, da Causa Operária TV, queremos uma TV que fique 24 horas no ar, para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir, é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição e contribuir com o quanto puder e o quanto quiser. É isso daí.